Olá todo mundo! Crianças nascidas de pais com QI alto necessariamente terão QI alto? A resposta a essa pergunta pode partir o coração de muitas pessoas com alto QI e conhecimento. Durante centenas de milhares de anos de evolução humana, a herança do QI humano segue aproximadamente esta regra. Quanto maior seu QI, mais imposto de herança de QI você tem que pagar e menos QI seus filhos podem herdar. Quem cobra o imposto sobre herança de QI é cobrado pela natureza. Qual é a taxa de imposto do imposto sobre herança? É cerca de 49%, o que significa que apenas metade do seu QI pode ser passado para seus filhos. Depois de ouvir isso, algumas pessoas com QI excelente podem achar isso inaceitável. Elas podem pensar: sou tão inteligente. Meu filho com certeza será mais inteligente do que eu. Como pude dar à luz um pequeno idiota? Na verdade, não é de forma alguma um caso isolado de pais com QI superior darem à luz uma ou mais crianças com QI medíocre, mas um fenômeno comum na sociedade humana. Isso não é determinado pela vontade humana, mas pela natureza. O professor Dean, da Universidade de Pequim, ficou profundamente impressionado com este fenômeno R e CINTIMINTI. Vamos primeiro aprender sobre sua história. O professor Dean era uma criançonha prodigio com inteligência extraordinária. Ele conseguia memorizar um dicionário inteiro aos 6 anos mais tarde. Ele foi admitido na principal universidade da China, a Universidade de Pequim, com notas extremamente altas. Ele então foi para o exterior para estudar na Universidade de Columbia e obteve um doutorado em educação. Agora, ele é professor na Universidade de Pequim, onde leciona educação. A esposa do professor Dean também é uma excelente aluna, tendo se formado na Universidade de Pequim e tem sido uma excelente aluna desde a infância. Depois que se casaram, eles tiveram uma filha. O professor Dean e sua esposa achavam que, por terem genes tão bons, sua filha seria muito inteligente e teria excelente desempenho acadêmico quando crescesse. Mas quando a filha começou o ensino fundamental, todas as fantasias do professor Dean e sua esposa foram destruídas. A filha parece ter evitado perfeitamente todos os genes bons dos pais. Ela tem um QI mediocre e não é muito boa em aprender. O professor Dean e sua esposa ficaram de coração o partido e ensinaram a filha todos os dias a estudar muito e mudar seu destino e, entretanto, não importava o que o professor Dean e sua esposa tentassem educar e orientar sua filha. Seu desempenho acadêmico sempre ficava em último lugar na classe, e ainda havia uma grande diferença em relação ao penúltimo aluno. No final, o professor Dean e sua esposa tiveram que aceitar a realidade. Outro cientista famoso com alto QI que passou por problemas semelhantes. Essa pessoa é Einstein. Einstein é um dos maiores cientistas geniais da história da humanidade e também é a pessoa mais criativa e talentosa da história da humanidade. Ele foi pioneiro sozinho em 4 áreas da física, incluindo relatividade especial, relatividade geral, cosmologia e teoria do campo unificado. Ele também foi o principal criador da teoria quântica. Logicamente falando, para um supergênio como Einstein, seus filhos também deveriam ter QI alto, mas a situação real é muito surpreendente. Einstein teve 3 filhos. Um morreu na infância, um sofreu de esquizofrenia e apenas um cresceu saudável. Seu nome era Hans Einstein. Hans é um conhecido professor de engenharia hidráulica da Universidade de Berkeley. Essa conquista é certamente muito melhor do que a das pessoas comuns, mas comparada com as conquistas de seu pai, Einstein está muito atrás. Os filhos de Hans, netos de Einstein, tinham QI e realizações que não eram muito diferentes daqueles das pessoas comuns.
Depois disso, os descendentes de Einstein foram completamente reduzidos a pessoas comuns e nenhuma pessoa notável apareceu. Através dos dois exemplos anteriores, podemos ver que é um evento de alta probabilidade para pais com que elevado darem à luz filhos com que mediocre. Esta é também uma restrição ou estabelecida pela natureza para os humanos no processo de evolução humana. E essa limitação está profundamente gravada em nossos genes há muito tempo. Imagine se a altura humana pudesse ser herdada continuamente, com cada geração mais alta que a anterior, então a altura média atual dos humanos deveria ter atingido o céu há muito tempo. Mas na verdade não atingiu. Crianças nascidas de pais altos geralmente são mais altas do que a média das pessoas, mas geralmente não são mais altas do que seus próprios pais. Crianças nascidas de pais baixos geralmente são mais baixas que a média, mas geralmente são mais altas que seus pais. A herança do QI humano também segue regras semelhantes. E é impossível que o QI humano se torne mais forte de geração para geração. Se o QI pode ser 100% herdado e continuamente melhorado, então seria impossível que os antigos reis e nobres fossem derrubados, porque o QI de seus ancestrais, que lançaram as bases de seu reino, deve ter sido muito maior do que o das pessoas comuns da mesma época. Mas sob o comando das leis naturais, a vantagem de QI da família real será enfraquecida pela metade a cada geração. Após 3 gerações, sua vantagem será de apenas 1/8, o que é quase o mesmo que a das pessoas comuns. É claro que esse fenômeno nega as leis da evolução natural. A sobrevivência do mais apto na natureza sempre existe. Humanos com QIs mais altos ganharam mais vantagens de sobrevivência e produziram mais descendentes. Esta é a sonho evolutivo da população humana, mas isso não é medido em uma geração, mas pelo menos em milhares de gerações. Se a raça humana passasse por um processo de sobrevivência do mais apto por 1000 gerações, haveria diferenças óbvias no QI e na altura dos diferentes grupos, mas dentro de uma única geração, nenhuma diferença óbvia seria vista. Olhando para trás na história da evolução biológica na Terra, ela é frequentemente de centenas de milhões ou até bilhões de anos. Somente dentro de um período de tempo tão longo, podemos ver claramente o processo evolutivo e os resultados da evolução biológica. Mas em períodos mais curtos de tempo, os genes permanecem estáveis. É essa estabilidade dos genes que determina as leis de herança do QI humano. Durante o processo genético, o nível de QI de cada geração de humanos geralmente flutua em torno do nível médio de QI. Isso é chamado de regressão média. Mesmo que você tenha um QI extremamente alto, quando seu filho nascer, seu QI ainda estará próximo do QI humano médio. Portanto, quanto maior for seu QI e quanto mais ele exceder o QI médio de seus contemporâneos, mais imposto de herança de QI você terá que pagar e menos QI seus filhos herdarão. Mesmo que a sua família tenha sorte e tenha QI elevado durante várias gerações consecutivas, mais cedo ou mais tarde ocorrerá o fenômeno de reversão à média, fazendo com que o QI da sua descendência regresse à média. Este é o poder das leis naturais. A regressão média do QI humano é benéfica para pessoas com QI médio e baixa educação, mas desfavorável para pessoas com QI alto e alta educação. Isso pode parecer um pouco cruel, mas é a base para a reprodução estável da população humana. Pais com QI alto não precisam ficar desencorajados por isso. Seu QI alto definitivamente ajudará o QI do seu filho. Como mencionei antes, cerca de 51% do seu QI pode ser herdado pelos seus filhos. Se o seu QI for muito maior do que a média, o QI dos seus filhos ainda estará à frente de muitas crianças da mesma idade.
Além disso, mais de 40% do nível de QI humano é determinado pela educação e capacidade de aprendizagem. Estatísticas mostram que, se ambos os pais se formaram em universidades famosas, a probabilidade de seus filhos serem admitidos em uma universidade famosa é de 14%, mas a probabilidade média em toda a sociedade é de apenas 1%. Veja, isso é o suficiente para provar as vantagens do alto QI. O fenômeno da reversão à média do QI humano permite-nos que todos tenhamos direitos relativamente iguais para sobreviver num curto espaço de dezenas de gerações. Isso não é algo ruim. Se seu QI for médio, não se preocupe. Seus filhos provavelmente serão mais inteligentes que você e alcançarão conquistas maiores que você. Se você vir alguém com um QI alto, não tenha inveja ou ciúmes, porque os filhos dele provavelmente não são tão inteligentes quanto ele. Porque quanto maior o QI, mais imposto de herança de QI você terá que pagar, e menos QI de herança seus filhos poderão receber. No geral, os humanos ainda competirão em condições de QI relativamente iguais, e todos terão a oportunidade de alcançar melhor desenvolvimento. Para pessoas comuns, o que realmente cria diferenças entre as pessoas é a capacidade de continuar aprendendo. Bem-vindos a subscrever ao meu canal. Eu vou continuar compartilhando mais conhecimento aqui. Vemo-nos na próxima vez.